A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar pra vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que tá fadada ao fracasso e ao que? Ao ódio pelo outro. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Você viu aí a atriz Maria Flor, que ficou muito famosa por bastante tempo na Rede Globo. Hoje parece que não tá tanto, né? Mas ela ainda está presente no imaginário do brasileiro, que apareceu em novela. Eu mesmo assistia novelas em que ela teve presente, assistia com a minha avó, lá enquanto minha avó era viva, era um negócio que a gente fazia bastante, era assistir novela junto, né? E ela pregou contra o casamento. Falou que o casamento, a atriz Maria Flor, não minha avó não pregava contra o casamento não, né? Mas a atriz Maria Flor pregou contra o casamento, disse que é uma instituição falida, que o dela tá arregaçado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Porque se a afirmação da Maria Flor estiver certa, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está mandando o povo ir numa direção de um negócio que está falido. As igrejas, de um modo geral, estão mandando as pessoas para um negócio que está falido e toda a sociedade que fala para você se casar, que está dentro de uma esfera cristã. Né? Tá todo mundo mandando para você ir para um negócio errado, né, das pessoas que te mandam em direção ao casamento. Bom, então a gente vai falar sobre tudo isso e eu me casei recentemente. Então fiquei interessado pelo assunto, algumas pessoas pediram para que eu comentasse isso daí. E aí, será que Maria Flor não me avisou? Será que eu não fui avisado antes do tempo? E Maria Flor tinha que ter me falado antes de eu casar? Né? Eu vou comentar sobre tudo isso aqui. E só pra gente ver Maria Flor ir ao delírio, né? O que é isso daqui? Isso daqui é um docinho do meu casamento, recentemente. Olha só que coisa linda. Tá vendo aí? Não sei se você consegue enxergar. Tá? Se a câmera dá o foco aí. Olha lá como é que ele é. Ó. Aqui, ó, morango com chocolate branco. Tem com chocolate preto aqui também, ó. Pera aí. Cadê? Eu vou pegar. Aqui, ó. Olha lá, ó. Então, uma delícia esses docinhos, ó. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai comer. Ó, para delírio de Maria Flor, comer os docinhos no casamento. Agora, 300 é o que a gente precisa chegar. Faltam pouco mais aí de 80 dias, 81 dias para o fim desse canal. A menos que você impeça isso. Só você pode impedir o fim desse canal. Como é que você faz isso? Se tornando membro. A gente precisa chegar em 300 membros. Por quê? Porque eu quero pegar todo o assunto e falar da igreja. Você me viu em rádio, você vai me ver em podcast, você vai me ver na TV para falar da igreja. Não deixa com que menos um membro da igreja esteja aqui na internet. Como é que você faz isso? Para me manter aqui. Se tornando membro no QR Code, clica, aí aponta o celular para o QR Code. Primeiro link fixado nos comentários e o primeiro link da descrição, clicando, também vai te levar para o Seja Membro e tem o próprio botão de Seja Membro que vai te levar para essa opção. Não me deixa sozinho, não deixa menos um membro da igreja aqui na internet. A gente precisa chegar no 300 para que tudo isso aqui que a gente fez não acabe. É possível, tivemos uma subida histórica e eu conto contigo. Cada nome que está ali no clube de membros, eu estou vendo e eu vou honrar o teu nome levando a igreja para todo lado nesse trabalho aqui que é independente. Tá certo? Conto contigo, não me deixa sozinho nessa. Muito bem, vamos falar aí da Maria Flor. A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar pra vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que tá fadada ao fracasso e ao que? Ao ódio pelo outro. Então a gente não conversa mais, a gente não tem tempo de conversar, né? A gente tem um bebê de 2 anos e 8 meses, um pré-adolescente de 10 anos e muitos meses, vai fazer 11 anos em dezembro. A gente tem aqui cada um o seu trabalho, a gente tem a casa, a gente tem compromissos, a gente tem coisas, assim como todos vocês, e a gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. A gente fala assim,
o que a gente vai jantar hoje? Você comprou o pão? O que tem a carne assada? É o tipo de conversa que a gente tem. Tem um encontro na escola do Vicente. Uma situação muito triste, assim, que a gente se encontra. E o que eu entendi? Eu entendi que esse espaço, na verdade, é um espaço de terapia de casal que a gente faz. Isso a gente já sabia, né? A gente já sabia, mas eu nunca tinha sentido tanta falta do canal como eu venho sentindo. Porque vocês, na verdade, são os nossos terapeutas. Eu tô falando um negócio. Desculpa, perdão. Vocês, na verdade, são os nossos terapeutas. A primeira coisa que você pode observar no vídeo dela é o disfarçado, mas que está aparente ali, se você tiver um pouquinho de percepção, rosto da Simone de Beauvoir, né, lá atrás. E aí você vê que a Simone de Beauvoir é um ícone do feminismo, que também é contra o casamento, diversas autoras feministas são contra o casamento, tá? Então tem toda uma esfera aí de autores e autoras que são contra a instituição e algo que foi ordenado por Deus, que é o casamento. Até existe a frase lá nesse meio de que o casamento seria uma mutação sombria da escravidão, ou seja, um tipo de escravidão moderna. E a gente vai discutir isso daí, tá? Então você vê, a Maria Flor, ela está dentro de um negócio que dizia o Augusto Conte, de que os vivos são sempre e cada vez mais governados por pessoas mortas. Ou seja, esse tipo de pensamento dela está numa esfera de pessoas que já morreram, mas que deixaram essa ideia, né, e que perdura até os dias de hoje, de ser contra casar. Né? E ele não faz não só uma reflexão, né, mas um olhar para a realidade de fora dessa esfera de pensamento, não vai para fora. E é aí que eu não compro esse discurso da Maria Flor. Tá? Porque esse discurso de falar para você, não case, não fique feliz com esse negócio de você ir se casar. Ele só esquece de que o casamento, ele organiza a sociedade de diversas maneiras. Ele fala para onde é que vão os filhos, como é que vai funcionar, como é que vai se dividir os bens, como que você deve tratar o teu marido, como você deve tratar a tua esposa, e até o ateu, que não é cristão e não está aparentemente debaixo desse tipo de ensinamento, na verdade ele está, porque o casamento ele é uma instituição cristã, ele foi deixado pela igreja e por Cristo, tá, de um modo geral, e mesmo que o ateu não acredite em Deus, ele faz uso disso daí. Porque não foi o Estado que criou o casamento, foi a igreja. Então, o casamento é nosso. Foi a gente que criou isso daí e ele deu ordem para a sociedade até os dias de hoje. Então, normalmente, esse pensamento de falar para você não case, que é o próprio pensamento da Maria Flor e que não vai aparecer tão presente nesse vídeo, mas que aparece em outros da Maria Flor, ele vai te descambar não só para não case, mas faça sexo livre, tenha filhos fora do casamento, que é o efeito dominó disso daí, né? Viva uma vida de solteirice, e aí, o que isso te traz? Doença sexualmente transmissível, pensão para pagar, destruição psicológica quando se fala para abortar, que é essa a solução que eles apresentam. Tá? Então, esse tipo de pensamento, tá, que ele é só voltado para a revolução das coisas, vamos mudar tudo, vamos mudar a monogamia, vamos mudar as coisas, ele só quer falar para você mudar. Mas ele não te faz enxergar o que você vai perder se você abandonar. Cadê a solução, então, para tudo isso aqui que eu falei? Cadê a solução para as pessoas que estão se acabando de pagar a pensão? E por que elas estão pagando pensão? Porque alguma coisa não aconteceu certo na questão do casamento e uma família se desfez. E você sabe, quem passou por isso, sabe o quanto que é difícil viver com pais que foram separados. E aqui não é uma questão de culpa, é uma questão de fato. Filhos que estão dentro do lar de pais que se amam e que estão casados são mais felizes do que filhos que estão com pais separados e que eles brigam e que você vai ter o dinheiro dividido. Estou sendo nu e cru, reto e direto na realidade. E que as forças vão estar divididas
E vai ser mais difícil viver dessa forma. Todo mundo sabe que agrupar torna forte, desagrupar torna fraco. Olha só, é simples. E o casamento é agrupamento, só que de uma forma totalmente alinhada. Então, para dividir isso na questão filosófica, é ordem e caos. Casar é ordem. Ir nessa direção do casamento, mesmo que você seja solteiro, é ordem. Você ter isso no pensamento, mesmo você sendo solteiro, é ordem. Não casar, viver na solteirice, negócio de pagar pensão, destruição psicológica porque vão te dar a opção do aborto, doença sexualmente transmissível, inferno na tua vida, é desordem. É isso que tu vai arrumar com essa esfera de pensamento. Lembrando que não é só uma coisa, não é só não casar que está presente nesse discurso. É uma série de outras coisas, como cada dedinho que eu tenho aqui na mão, né? E muito mais. Tá entendendo? Então, é isso, basicamente. Esse discurso é velho, ele não é novo. Não caia nessas caraminholas. Isso não é novo, isso talvez pode ter sido novo em 1950, 1960, né? Quando o pessoal estava batendo forte nesse negócio das pessoas não casar, certo? Mas, vê só, você que é solteiro, você deveria torcer para uma sociedade de pessoas que estão casadas. Torça para isso. Torça e estude o que eu estou te falando. Torça para uma sociedade de pessoas que são casadas. Não torça contra isso daí, que você vai ver um pandemônio, você vai ver o negócio ficar feio. E está ficando cada vez mais feio, né? Em muitos aspectos. Agora, é claro que o casamento ele vai ter os seus desafios, né? Ele vai ter as suas dificuldades, mas o que é melhor? Você está no meio do oceano, de barco ou sem o barco? É melhor com o barco, né? Então, nesse caso, é o casamento. E, principalmente para você que é cristão, e mais ainda para você que é um santo dos últimos dias, casamento é instituído por Deus. Não caia nessas caraminholas. Desde Adão e Eva, é para casar. É para você ter isso em mente, certo? Não vá nessa vida de solteirice que você vai estacionar. Eu mesmo vi isso, partindo para o meu testemunho pessoal. Enquanto eu estava casado, na minha vida de solteiro, um monte de responsabilidade de coisas que eu precisava fazer, eu ficava, não, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para... Casei, mudou já virou, falei, pô, preciso fazer isso aqui, né? Isso daqui vai fazer com que eu demonstre amor pela minha esposa, e é uma vida, são pessoas imperfeitas que vão se aperfeiçoar, só que é no casamento que você tem a oportunidade de demonstrar plenamente os dois grandes mandamentos da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, que o mais próximo de todos vai ser a tua esposa e o teu marido. Tá? Como eu disse, vai ter os seus desafios, vai ter a questão do desejo. Tem gente que vai sentir desejo por outra pessoa fora do casamento. Vai acontecer, é natural. Pessoas que têm desejo, isso daí pode acontecer. Pode acontecer um problema do marido não fazer as coisas do jeito que a esposa quer e vice-versa. Eles podem ter dificuldades sexuais. Né? Pode ter uma série de questões. Mas é melhor com o barco sem o barco. Certo? Pode ter certeza. Se você estudar, se você não for uma pessoa que só está na perspectiva feminista anti-casamento e dessa galera, dessa turma, você vai enxergar que a gente perde muito mais sem o casamento do que com o casamento. A gente perde bastante. Tá? O que essa turma tem para oferecer, eu já te falei aqui. HIV, pensão, arregaçamento psicológico para te oferecer aborto. Essa é a solução que eles têm, certo? Não caia nisso daí. O povo da igreja é para casar. Não tô falando... Não, se você é divorciado, se você está solteiro, se você tem alguma questão nesse sentido, eu não estou falando disso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, tenha em mente que a direção que a gente deve caminhar é para o casamento. Os desafios existem e eles devem ser discutidos. Tá? Mas não sem isso. É a mesma coisa, vamos discutir a humanidade sem oxigênio. Tá entendendo? Não funciona. É isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Tá bom? Então,
Não caia nas caraminholas de Maria Flor. Ela só te apresenta o pensamento que está dentro de uma esfera, que não vai para fora, que está ali num negócio claustrofóbico, né? Está mofado, porque está dentro de uma esfera de pensamento, não te mostra o que você vai perder. E eu procurei usar uma linguagem simples aqui para você enxergar o que se perde sem a instituição do casamento e sem o convênio, para usar a linguagem dos santos dos últimos dias, do casamento e do selamento eterno, tá bom? Que é ainda acima do casamento, né? Nós santos dos últimos dias queremos no selamento, que é para toda a eternidade. É mais ainda, a Maria foi para toda a eternidade. Só na Terra já está reclamando para toda a eternidade, então aí ela ia despirocar de vez, né? Então, é isso. Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Sou grato. Não esquece, 300. Não deixa de me ajudar, não me deixa sozinho. Você vai ver muita coisa legal nesse canal. Você não tem ideia do que a gente está preparando para fazer. Não deixa morrer. 82 dias para o fim. Só você pode impedir isso se tornando membro. QR Code, primeiro comentário fixado, primeiro link na descrição. Tá lá, clicou, vai para o Seja Membro, me ajuda, não me deixa sozinho. Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo e até o próximo.